Minha irmã favorita, que me afastou, apareceu alegando que seu marido era abusivo. Então, eu a acolhi e a ajudei a solicitar o divórcio. Mas depois descobri que ela era traidora, então testemunhei contra ela. Há um ano, minha irmã mais nova Hannah, de 27 anos, se casou com seu namorado de 2 anos, Jacob, de 30 anos. Eu sou 2 anos mais velha que minha irmã e costumávamos ser muito próximas quando éramos crianças, mas depois nos distanciamos. Depois de me mudar para a faculdade, começamos a falar menos, e quando ambas nos formamos e conseguimos empregos, levávamos vidas muito diferentes e separadas. Então não tínhamos muito sobre o que conversar. Além disso, tivemos uma briga estúpida há 6 anos, então praticamente não tivemos contato desde então. Recentemente nos encontrávamos quando nossa família se reunia para festas, mas não falávamos muito entre nós. Para ser sincera, nem me lembro sobre o que foi a briga, só sei que foi sobre algo realmente pequeno. Não é que estivéssemos contra uma a outra, mas simplesmente não interagíamos. No ano passado, depois que meu pai faleceu, praticamente não tive nada a ver com minha família. Minha mãe sempre foi mais próxima da minha irmã, então elas tinham seu próprio vínculo. Sempre que eu tentava visitar minha mãe, sempre me sentia deslocada, então comecei a me afastar. Também estava muito ocupada com o trabalho, então não estava realmente conectada com nenhuma delas. Então, há 2 semanas, Hannah apareceu na minha casa no meio da noite, implorando para que eu a deixasse ficar comigo porque aparentemente seu marido tinha se revelado abusivo e ela desesperadamente precisava de um lugar para ir. Embora não tivéssemos sido particularmente próximas nos últimos anos, deixei que ela ficasse comigo. Isso parecia ser algo muito sério, e como mulher e irmã, eu não queria recusá-la quando ela estava pedindo ajuda em algo assim. Apareceu na minha casa sem absolutamente nada, apenas algum dinheiro e seus cartões, e continuava se desculpando por me pegar de surpresa, mas não tinha ninguém mais em quem confiar. Eu tinha acabado de me mudar para um novo apartamento, então ela sabia que Jacob não poderia encontrá-la aqui e que estaria segura dele. Então, disse a todos na família para não dar meu endereço a ninguém sem minha aprovação, caso alguém perguntasse, pois não queria que a encontrassem. Ela me contou que aparentemente Jacob havia sido controlador e manipulador desde o início, mas depois de se casarem, pensou que ele deixaria de desconfiar dela de vez em quando, mas em vez disso piorou. Ele a obrigou a cortar relações com suas amigas porque não gostava delas e pensava que não eram a companhia adequada para ela. Recentemente, começou a pressioná-la para que deixasse até mesmo o trabalho e ficasse em casa porque pensava que ela precisava prestar mais atenção à casa e que o trabalho estava distraindo-a de fazer isso. Mas neste ponto, ela se impôs e estavam brigando por isso nas últimas semanas. Na noite em que ela decidiu fugir, ele chegou em casa bêbado e gritou sobre os pratos na pia que não haviam sido lavados. Ela disse que estava muito exausta depois de voltar do trabalho, então não encontrou tempo para fazer isso. Normalmente, ele só discutia com ela, mas desta vez decidiu empurrá-la, e isso foi a gota d'água. Depois que ele adormeceu, ela decidiu fugir e veio direto para minha casa porque não conseguia pensar em outro lugar para ir. Eu estava um pouco confusa porque pensava que ela era próxima de nossa mãe, então poderia ter ido para a casa dela. Mas Hannah me disse que aparentemente já havia falado com nossa mãe sobre isso, e seu conselho foi chocante. Disse que às vezes alguns homens agem dessa maneira e que ela só tinha que lidar com isso porque é o que os casais fazem. Sempre que passam por dificuldades, não pode simplesmente admitir a derrota e ir embora porque essa é a saída fácil, e tentar fazer o casamento funcionar é difícil, mas também é o correto. Segundo ela, e dado que estão casados, não apenas namorando, é um compromisso muito sério e o divórcio é muito complicado, então deveria ficar com ele. Se as coisas piorarem, pode tentar a terapia de casal, mas o conselho de minha mãe, em última instância, foi ficar com ele, apesar do que estivesse passando. Pensei que era um conselho muito ruim para dar a alguém que estava sendo tratada dessa maneira diariamente e disse a ela que não precisava ouvir nossa mãe. Essa não era a forma de se comportar, e Jacob precisava perceber isso, e se não o fez depois de tantos anos juntos, não havia forma de que mudasse. Então disse que a colocaria em contato com um amigo meu cujo pai é advogado de divórcios, e que poderiam fazer algo a respeito. 2 dias depois que ela chegou à minha casa, pediu o divórcio e ele foi notificado em alguns dias. Ambas bloqueamos Jacob logo depois que ela chegou à minha casa, então ele não podia nos contatar. Ela também falou com minha mãe por telefone, e embora inicialmente estivesse contra a ideia de deixá-lo, depois de saber que ele a havia empurrado na noite anterior, concordou que estava levando as coisas longe demais e que precisava ir embora. Então fizemos com que ela bloqueasse Jacob também e eventualmente ninguém tinha contato com ele. Por quase uma semana, eu não tinha ideia de qual era a realidade da situação e estava felizmente ajudando Hannah, pensando que talvez isso finalmente nos ajudaria a nos unir como família. No entanto, depois de uma semana sem contato com Jacob, acidentalmente me encontrei com ele em um restaurante perto do meu trabalho.
Ele estava lá com alguns de seus colegas, e eu estava lá para almoçar. Eu havia esquecido completamente que seu escritório estava bastante perto do meu, e quando vi, comecei a ir embora, mas ele me viu também e literalmente me perseguiu para me alcançar. Eu estava tentando me afastar dele, mas uma vez que percebi que não conseguiria deixá-lo para trás e que continuava me chamando e pedindo para que eu parasse para poder falar comigo, decidi me virar e disse que chamaria a polícia se tentasse fazer algo estranho. Parecia surpreso por essa reação e me disse que só queria falar comigo sobre o divórcio. Eu disse que isso era definitivo e que não permitiria que Hannah voltasse para ele. Ele parecia ainda mais confuso porque me disse que aparentemente o divórcio havia sido ideia dele. Então foi minha vez de me surpreender porque isso não era o que eu esperava. Depois de uma conversa com ele, percebi que Hannah havia mentido para mim e minha mãe provavelmente também estava envolvida. Ele disse que na noite em que Hannah saiu de casa sem dizer nada, ele havia sugerido que se divorciassem porque descobriu que ela aparentemente estava tendo um caso com um de seus colegas de trabalho. Ele os havia visto juntos depois do trabalho quando foi surpreendê-la no escritório, e depois disso, não havia forma de que pudesse ficar com ela. Então foi ele quem sugeriu o divórcio e ela estava muito contra. Queria resolver as coisas e disse que estava disposta a terminar o relacionamento com outro homem e dar uma segunda chance ao casamento, mas Jacob só queria ir embora porque não acreditava que pudesse confiar nela nunca mais. Ele disse que havia suspeitado que ela estava tendo um caso há bastante tempo e simplesmente se confirmou naquele dia. Queria falar com ela no dia seguinte e até pensou em oferecer-se para sair de casa para que ela pudesse morar lá sozinha, mas quando acordou no dia seguinte, ela não estava. Quando tentou contactá-la, ela o havia bloqueado e não conseguiu se comunicar de nenhuma outra forma. Eu também o havia bloqueado e nossa mãe e todos os amigos dela também o haviam bloqueado, então literalmente não podia falar com mais ninguém. Então, recebeu os documentos do divórcio e os termos da petição o surpreenderam porque ela estava pedindo muitas coisas que ele não acreditava que ela tinha direito de receber. Ela pedia uma quantia exorbitante de liquidação e pensão alimentícia, e ele pensava que era absurdo que ela sentisse que tinha direito a isso, já que ambos ganhavam praticamente o mesmo dinheiro. Além disso, ela o havia traído. Então isso a desqualificava de receber qualquer coisa no divórcio e deveria se considerar sortuda de que ele estivesse disposto a se mudar enquanto se divorciavam, embora ele tivesse pago o aluguel para todo mês. Para ser justa, não sabia sobre os termos da petição porque só coloquei Hannah em contato com o advogado, mas não me incomodei em revisar os papéis com ela. Pensei que estava em boas mãos e não precisava me preocupar com isso. E mesmo que soubesse sobre os termos da petição e o que ela estava pedindo, provavelmente não encontraria nada de errado com isso porque acreditava que Hannah era vítima de abuso por parte de Jacob e, portanto, tinha direito ao que pedisse. Mas depois de descobrir o que realmente estava acontecendo com Jacob, comecei a pensar de maneira diferente. Inicialmente recusei-me a acreditar nele, mas depois ele me mostrou um monte de capturas de tela e muitas provas. Hannah havia deixado seu laptop em casa, o que é incrivelmente estúpido porque isso permitiu a Jacob acessar todas as mensagens que ela estava escondendo até agora. Pude ver meses e meses de mensagens entre ela e o homem com quem estava tendo um caso, o que confirmou a história de Jacob. Estava bastante confusa sobre o que fazer depois de descobrir a verdade, e só me desculpei com Jacob por fazê-lo correr atrás de mim e se envergonhar assim, mas ele me disse que só queria falar comigo para que eu pudesse explicar a Hannah que não queria nada do divórcio e que seria justo se ela mudasse os termos da petição para serem mais razoáveis, porque não queria problemas e só queria que isso terminasse o mais rápido possível. Então, concordei e quando voltei para casa, confrontei Hannah sobre isso e ela literalmente negou tudo, mesmo depois de dizer a ela que me encontrei com Jacob e ele me mostrou todas as provas que confirmavam sua história. Ela começou a me acusar de confiar em um estranho sobre ela, exceto que Jacob não era um estranho. Interagimos várias vezes e quando ela veio a mim, parecia muito fora de caráter para ele porque era um cara muito suave e gentil. Embora Hannah não me falasse nas reuniões familiares ou festas, ele sempre era educado comigo e pensei que isso era muito agradável da parte dele. Não digo que caras assim não possam ser abusivos, mas das conversas que tivemos ao longo dos anos, parecia improvável que ele fosse assim. Realmente queria acreditar nela, mas sabia que tinha uma tendência para manipulação e mentira porque assim costumava sair de problemas na escola secundária. Então honestamente, embora ela seja minha irmã, não me surpreenderia. E a forma como se tornou tão defensiva quando a confrontei só me fez ter ainda mais certeza de que o que Jacob estava dizendo era verdade e que ela estava mentindo descaradamente. Então disse para ela sair e depois de muitas brigas, finalmente saiu. Depois que saiu, provavelmente foi para a casa de nossa mãe. Meia hora depois, recebi uma chamada de minha mãe e podia ouvir Hannah chorando ao fundo. Minha mãe me repreendia por confiar em Jacob sobre ela, mas disse que não queria discutir mais sobre isso porque estava bastante exausta, e minha mãe disse que não queria falar mais comigo. Disse que estava bem com isso e desde então não falamos.
Há 2 dias, Jacob me contactou já que o havia desbloqueado e me disse que estava coletando depoimentos de todos os que os conheciam para provar que nenhuma das alegações que Hannah estava fazendo contra ele era verdadeira no mínimo. Disse que meu depoimento teria muito valor porque eu era literalmente sua irmã, e se até eu falasse a seu favor, seria ótimo. Disse que não havia pressão, mas eu queria fazer isso porque queria defender o que era certo, já que aparentemente Hannah se recusou a mudar os termos da petição e como o pai do meu amigo se recusou a trabalhar com ela. Mudaram para outro advogado e pediram o mesmo e até afirmaram que Jacob havia realmente sido abusivo e foi por isso que ela recorreu a traí-lo. Então, tecnicamente, segundo ela, tudo isso era culpa dele e era muito conveniente para ela. Era incrivelmente frustrante e odiava o fato de que me havia enganado desde o começo, e por isso aceitei testemunhar contra Hannah. Então, ontem finalmente falei a seu favor durante sua sessão de mediação e uma vez que isso terminou, me senti bastante aliviada. Sabia que havia feito o que era certo, mas evidentemente minha mãe e Hannah não compartilham meus sentimentos porque estavam mais do que zangadas. Hoje minha mãe realmente me chamou pela manhã e me perguntou o que eu estava pensando ao testemunhar contra Hannah, minha irmã biológica. Disse claramente que fiz o que sabia que era certo, e agora que estava feito, não tinha sentido tentar brigar comigo por isso. Mas minha mãe não ia ver sentido, então continuou gritando comigo e até me ameaçou, dizendo que agora ia arruinar minha vida. É interessante como disse isso, mas sei que literalmente não tem forma de fazer isso, e disse que poderia tentar, mas realmente não podia arruinar minha vida, mesmo que tentasse. Foi quando começou a chorar e disse que eu merecia isso porque havia sabotado minha irmã quando poderia ter ficado calada em vez de ir além para falar contra ela. Parecia estar realmente chateada e até pude ouvir Hannah ao fundo gritando para minha mãe desligar porque aparentemente era inútil falar comigo, já que não podia pensar em ninguém além de mim e meu falso senso de superioridade. Hannah dizia que aparentemente a única razão pela qual fiz isso foi para apaziguar meu inflado senso de ego e pensei que era um pouco extremo. Eu sou uma pessoa má por testemunhar contra minha irmã em seu caso de divórcio? Editado. Muitas pessoas me perguntaram por que Hannah veio ficar comigo quando poderia ter ido para a casa de nossa mãe e sinceramente não sei. Suponho que estava dizendo a verdade sobre isso, talvez nossa mãe realmente lhe deu um mau conselho e lhe disse para aguentar com Jacob. Ou talvez quisesse me ter de seu lado durante o divórcio ou algo assim. Essa seria minha outra suposição, já que não consigo pensar em outra razão para que quisesse vir morar comigo depois de 6 anos de mal falarmos. De qualquer forma, estou bastante certa de que não foi sem razão. Ela e minha mãe não são o tipo de pessoas que fazem coisas sem motivo, então estou certa de que estava aqui para me ter de seu lado durante o divórcio. Talvez estivesse tentando obter ajuda financeira de mim e estar comigo seria a melhor forma de se reconectar. Não estou certa de suas razões neste momento, mas eventualmente descobrirei. Atualização 1. Já faz 8 dias desde que falei pela última vez com minha mãe e Hannah depois da chamada telefônica. Bloqueei-as porque as coisas que disseram foram muito perturbadoras e não queria interagir mais com elas. A maioria dos comentários dizia que bloqueá-las seria a melhor forma de agir, então segui o conselho que me deram. Mas depois de alguns dias dessa chamada telefônica, comecei a receber muitos e-mails de ódio de endereços de e-mail estranhos e percebi que tinham que ser elas. Eram muito específicos sobre tudo. Chamaram-me de egoísta e disseram que não merecia ser feliz e também disseram que meu pai me odiaria hoje. Acho que isso foi um pouco demais, mas honestamente não estou surpresa que estejam fazendo coisas assim. Simplesmente não entendo qual é o ponto de fazer tudo isso. Não é como se enviar e-mails de ódio fosse ajudar no curso do divórcio. Acho que até pode piorar para ela no caso de decidir enviá-los a Jacob e ele poder usá-los contra ela para mostrar o tipo de pessoa que ela é. A raiva só está afetando suas cabeças e fazendo-as tomar decisões ruins. Mas o comentário sobre meu pai realmente me afetou. Estava ignorando seus e-mails, mas depois daquele, decidi contatar Hannah em seu e-mail de trabalho e dizer que se não parasse de fazer isso, pioraria as coisas para ela mais do que já havia feito, e estava falando sério. Ela me respondeu dizendo que a desbloqueasse se tivesse coragem para fazê-lo em vez de agir como uma covarde. Não entendo o que tem de covarde em bloqueá-la, simplesmente não quero falar com nenhuma delas. E depois do que disseram, acho que foi perfeitamente justo. De qualquer forma, a desbloqueei e tivemos uma chamada telefônica. Ela me disse que elas haviam sido as que estavam por trás dos e-mails, mas aparentemente tinham suas razões para fazê-lo. Quando perguntei quais eram essas supostas razões, ela me disse que sabia que eu me alteraria e a contataria. Uma conversa comigo era tudo o que precisava porque agora dizia que aparentemente tinha uma chance para compensá-la. Como as negociações de divórcio ainda estavam em andamento, tudo o que tinha que fazer era testemunhar a seu favor desta vez e dizer que Jacob me havia pressionado para testemunhar contra ela da primeira vez, aproveitando-se de nossa relação tensa e me manipulando com suas mentiras. Fiquei estupefata de que ela pensasse que sequer consideraria isso.
Para começar, nos últimos 6 anos não tivemos uma boa relação, e embora eu pensasse em ser sua amiga e dar-lhe as boas-vindas à minha casa, ela decidiu me contar mentiras tão repugnantes sobre seu casamento e sobre si mesma. Lembrei-lhe dessas coisas e disse que se não se tivesse incomodado em me arrastar para tudo isso, provavelmente nem teria testemunhado contra ela. Simplesmente teria me mantido à margem e não teria dito nada, mas porque me mentiu, decidi ajudar Jacob e tudo isso é culpa dela. Então, não estava no erro em absoluto, e dado que não estava errada, não precisava compensá-la. Depois disse que tinha razão sobre esses e-mails me perturbarem e que tinha razão em que eu me alteraria e a desbloquearia para falar com ela sobre isso. Tenho que reconhecer que ela conseguiu prever corretamente o que ia acontecer, mas depois disse que depois disso, se tentasse algo comigo, não hesitaria em ir a Jacob com esses e-mails e ajudá-lo ainda mais a provar que Hannah não era uma mulher de caráter forte como tentava se apresentar, mas uma astuta e manipuladora. Hannah então começou a gritar comigo e disse que não faria nenhuma dessas coisas e que se eu fizesse, ela se certificaria de que eu pagasse por isso. De novo, não acho que ela e minha mãe tenham o poder de arruinar minha vida ou me fazer pagar como afirmam. Nem sequer me conhecem bem, então não é como se pudessem encontrar algo contra mim. Levo uma vida muito normal e, ao contrário delas, nunca faço nada que possa me meter em problemas mais tarde. Gosto de ser honesta e ter a consciência tranquila, então mesmo se tentarem encontrar algo, não conseguirão encontrar nada contra mim. Então, todas as suas ameaças realmente não me assustam. Só desejei a melhor sorte, terminei a chamada telefônica enquanto ainda tentava falar comigo e a bloqueei novamente. Desta vez decidi que não a desbloquearei sob nenhuma circunstância. Irei vê-las pessoalmente e falarei com elas se necessário, mas definitivamente não as desbloquearei, não depois disso. Atualização 2. Passaram alguns dias desde que falei pela última vez com minha irmã, e suponho que se não puder encontrar algo sobre alguém, pode inventar e depois postar online. Recebi notícias de vários parentes de que aparentemente minha mãe e Hannah estavam postando múltiplas histórias sobre mim para me difamar, todas histórias falsificadas da escola secundária, então ninguém poderia provar também. Aparentemente, quando estávamos na escola secundária, eu era uma total idiota com Hannah e sempre estava com ciúmes de que ela era mais popular que eu, então constantemente falava mal dela e tentava derrubá-la quando estava em casa, enquanto Hannah sempre tentava ser minha amiga. Fizeram-me parecer uma vilã e disseram muitas coisas cruéis das quais nem quero falar porque não vale a pena. Mas recebi capturas de tela dessas postagens e assim que as vi, literalmente fiquei fervendo de raiva. Nem sequer posso apresentar uma ação por difamação contra elas porque é apenas a palavra delas contra a minha neste momento, e nem estou certa se isso conta como difamação. Mas me sinto muito chateada. Estou bastante certa de que tenho que perder algo tangível para tomar medidas contra elas. Acho que até que isso aconteça, só estão falando mal de mim online. Enviei-lhes um aviso desde meu e-mail porque as tinha bloqueadas em todos os outros lugares e disse que se não tirassem, seria forçada a tomar medidas. Ainda não tiraram porque acho que não estão suficientemente assustadas, mas estive em conversas com um advogado e acho que se lhes enviarmos um aviso legal, podem parar de qualquer forma. Também pude descobrir exatamente porque Hannah veio a mim todos esses dias em vez de ir morar com mamãe. Tive uma conversa com Jacob sobre tudo isso, já que ele me contactou para dizer que o processo estava indo a seu favor até agora e queria me agradecer por testemunhar contra Hannah. Aproveitei essa oportunidade para perguntar se tinha alguma ideia de por que Hannah veio a mim, e ele me disse que apesar de não termos tido uma boa relação por muito tempo, ela sempre parecia falar bem de mim quando se tratava do trabalho. Ela não estava errada sobre isso. Tenho uma grande carreira pela frente e não quero parecer presunçosa, mas ganho mais dinheiro que a maioria das pessoas da minha idade. Aparentemente, Jacob me disse que ela estava planejando iniciar um negócio e a razão pela qual decidiu vir a mim poderia ter sido porque queria me conquistar durante o divórcio e depois, fazer com que eu a financiasse depois que tudo fosse finalizado. Ele estava adivinhando que a única razão pela qual ela estava ansiosa por tanto dinheiro no divórcio era porque queria financiar seu estilo de vida. O cara com quem ela estava tendo um caso era bastante rico já que era um alto cargo em seu local de trabalho e só soube recentemente. Depois de descobrir isso, tudo faz sentido. Claro, ela está atrás do dinheiro. Deveria ter sabido desde o início. Agora tudo finalmente está somando. E se ela e minha mãe não tirarem as postagens o mais rápido possível, vou ter que lhes enviar um aviso e tomar medidas contra elas. Seja que eu ganhe a ação ou não, ou se sequer é válida, isso não me importa, mas vou fazer todo o possível para que tirem. Atualização 3. Já passou uma semana desde minha última atualização e, felizmente, um aviso legal do meu advogado foi suficiente para que tirassem. Suponho que com a forma que o divórcio estava indo a favor de Jacob, Hannah não queria arriscar mais nada, então tiraram tudo. Além disso, depois da última atualização, muitos de vocês me perguntaram o que exatamente disseram nessas postagens, e naquela época eu não queria entrar em detalhes. Mas de qualquer forma, basicamente tentaram me fazer parecer a vilã da vida de Hannah.
Disseram que aparentemente eu a havia intimidado durante toda a vida e que falava negativamente sobre seu corpo e a envergonhava por sua aparência. Para constar, nunca faria isso com ninguém mais, já que aconteceu comigo e não é nada agradável. Suponho que essa é a razão pela qual até disseram isso, porque sabiam que sou uma grande defensora da positividade corporal e dizer isso sobre mim arruinaria minha imagem. Não só isso, também disseram que aparentemente eu tentava flertar com todos os namorados dela quando morávamos juntas porque não suportava o fato de que ela recebia atenção masculina e eu não, e aparentemente isso não mudou desde então. Ainda estou tentando conquistar Jacob. É tão ridículo e repugnante que até pensem em coisas assim e depois acreditem que está bem postar. Eram principalmente coisas tão desagradáveis sobre mim, e agora tiraram tudo, então estou bem. Estava um pouco decepcionada de que tirassem tão facilmente, já que realmente queria brigar e lhes dar uma lição, mas enfim, estou feliz por não ter que entrar no drama agora. Posso me concentrar na minha própria vida e seguir em frente com tudo isso. Ambas continuam bloqueadas e permanecerão bloqueadas por muito tempo. Assim deve ser, e sei que se meu pai estivesse vivo hoje, esse seria exatamente o conselho que me daria também.